continuidade ao estudo de funções, né? Vamos dar continuidade aqui ao estudo de funções, tá? E aí a gente avança aí com o nosso conteúdo. Professor, Oi, Sidney. o que eu estou querendo dizer é que aquela aula que o senhor postou, eu acho que é do dia 9. Aí a aula da quarta-feira, do dia 11, você não postou, que foi, você falou sobre função, essas coisas. Ah, entendi. Então tem que ver lá para postar. Eu me atrapalhei, então. Tá certo. Eu vou procurar e aí eu coloco as duas hoje. Entendi. Tá. Então, quando eu terminar a aula, aí eu vejo a do dia 11 e coloco lá também. Tá embaçado a imagem, é? Deixa eu ver se eu dar uma limpada aqui na câmera, então. Nossa, que a imagem tá suja. A câmera está desfocada. Tá desfocada? Acho que desconectar e conectar novamente. Vamos ver se melhora agora. Ou se ela estava... Se é desfocada ou se ela estava embaçada mesmo, suja. Vamos ver agora. Melhorou? Bom, vamos lá. Então, vamos dar continuidade ao estudo de funções, tá? Onde a gente vai perceber as funções, como elas têm suas representações e de que forma ela é representada, né, no universo que a gente tem, no mundo real. Veja, quando a gente trata de função, né, quando a gente inicia o estudo de função e pergunta a vocês como é que a gente representa uma função, como é que a função ela é representada, né? A função ela tem que tipo de representação? Se eu perguntasse para vocês, como é que vocês representam uma função? Uma função de um modo geral, né? Qual a forma de representar a função? Então, o que é que vocês me diriam? Alguém poderia me ajudar? Quando se trata de função, como é que se representa a função? Professor, acho que a gente não sabe, não. Sabe não, moça? Tá. Então, eu perguntasse para você, Valesca, função para você, quando fala função, o que é que vem na sua mente? As contas. Essas contas é não que o senhor faz. Certo. Tá, okay. Na minha vem aquele do gráfico, do plano cartesiano. Isso, já é uma representação, entendeu? Da função de x. Isso, exatamente. Isso aí é uma das representações, né? Exatamente, f em função de x, tá? Que aí já está dizendo em função. Então, essa é uma representação, entendeu, Valesca? Quando você traz a representação gráfica, né, como alguém falou aí, e a representação f de x, já é outro tipo de representação, né? Então, a função de uma forma geral, a função, ela vai apresentar para a gente, normalmente, quando a gente fala em função, a representação que vem para a gente, ou é a representação gráfica, né? Ou é a representação algébrica.
Professor, Guilherme está pedindo para entrar na aula, está pedindo que eu só aceite ele. Tá. Deixa eu mandar ele clicar para cá que eu dou permitir aqui. Então, normalmente, a representação que a gente vê e que a gente cita é a representação gráfica e a representação algébrica, né? Ora, como é que é essa representação gráfica? A representação gráfica, como vocês falaram, é o plano cartesiano. A representação do plano cartesiano, que foi uma ideia que Descartes, né, trouxe para essa representação. Então, a representação gráfica, a gente inicia pelo plano cartesiano e faz a representação da função, né? Ela leva aqui a plano cartesiano. E, consequentemente, leva a representação no gráfico. Então, a representação gráfica implica no plano cartesiano e implica na representação gráfica nos eixos. Os eixos X e Y. Tá? Então, essa é a representação. A representação algébrica, como vocês falaram, que é quando a gente está representando aí os valores em uma fórmula. Chegando mais. A representação algébrica remete à fórmula. Tá? A fórmula x vai implicar em f de x. Ou seja, a gente está relacionando x a uma função, associando aí a uma equação e resultando em uma função f de x. Então, essa representação da fórmula já vai distinguir para a gente aqui elementos que são fundamentais e importantes no entendimento da função, né? A gente tem valores de x que vão resultar em valores de f de x. Ou seja, a gente vai associar, por meio de uma equação, né, valores de x ao resultado f de x. Então, aqui, isso está implicando em que você associa valores de x por meio de uma equação, né, resultando f de x. Tá? Então, o que vai trazer essa associação aí é uma equação. Então, a gente fala, quando a gente fala que algo está em função de, né, a gente está dizendo que existe ali uma equação matemática que faz essa relação. Tá? Então, aí existe muito dos exemplos no nosso dia a dia. Muitos exemplos. Tá? Quando a gente traz aí o problema da população, né? A população da cidade de Angicos, né? Se a gente dissesse assim, se eu perguntasse para vocês, ora, quando é que era a população de Angicos em 2000, vamos dizer, em 2010. A gente está em 2021. Em 2010, quantos habitantes tinham em Angicos? Sei lá. Alguém me ajuda aí? E atualmente, em 2021, quantos habitantes tem em Angicos? Alguém pode me ajudar? Alguém falou aqui. Pouco mais de 15 mil. Tá. Matheus colocou aí que atualmente Angicos tem pouco mais de 15 mil. Aí, vocês podem pesquisar aí para me dizer em 2010 quantos habitantes tinham, mais ou menos. Aí, ou 2000, vamos dizer 2011, 10 anos atrás. Pesquisem aí, por favor, na internet. Em 2011, quantos habitantes tinham em Angicos? 11.549. 11.549.
549 e atualmente em torno de 15 mil? Então, vejam, se vamos colocar aqui, foi 2010 ou 2011 que você viu, Silvio? 2010. 2010 tinha aproximadamente 11 mil habitantes, não é isso? Em 2021, nós temos aí 15 mil. Então, veja, qual foi a relação que a gente fez? Né? A gente está vendo aqui o tempo e a quantidade de habitantes. Não é? Ó, eu tenho aqui o tempo, tá? E a quantidade de habitantes. Aí a gente pode perguntar o quê? Pode questionar o seguinte, ora, quem está relacionando com quem? Aí, veja. Aí a gente diz que o tempo... Está batendo aqui a porta. O tempo aqui... Né? Atualmente, professor, está em 11.705. Atualmente? 11.705. Ah, então não cresceu muito, não. Então vamos pegar valores 11.705. A gente precisa de valores mais... Faz o seguinte para mim, por favor. Vem em 2010 o valor para 11.705. E em 2010 tinha quantos? Você falou 11 mil? Era 10 mil em 2010. 10 mil e uns quebrados. Deixa eu olhar novamente. Veja aí, por favor. Dez mil 845. Tá? Então, aí a gente tem, veja, em 2010, né, aqui em 2010, 10.845 habitantes. Em 2021, 11.705 habitantes. Então, o que é que a gente está dizendo aí? Que o tempo vai ser aí um fator que vai delimitar essa quantidade de habitantes. Tá? Então, nós temos o tempo e como a gente está relacionando o tempo com a quantidade de habitantes. Então, a quantidade de habitantes aqui, ela vai variar de acordo com o tempo. Tá? Então, como é que a gente poderia ter uma função aqui para essa relação que a gente tem que é dada aqui para a gente? Se a quantidade de habitantes, ela varia com o tempo, então, nessa forma como a gente está falando, né, a gente faz a leitura da função. Veja, a quantidade de habitantes, né, depende do tempo, ou seja, está relacionado com o tempo, né, para a gente definir essa quantidade de habitantes que tem numa cidade. Aí a gente está colocando aqui o exemplo de Angicos. Tá? Então, o que é que acontece? A função aqui seria como? Seria a quantidade de habitantes em função de T. Que é tempo. Então, quantidade de habitantes em função do tempo. Por quê? Qual é a variável aqui dependente e a variável independente? Quem depende de quem? Né? Ora, a quantidade de habitantes está dependendo do tempo, né, que a gente está visualizando essa população. Né? Então, veja, se em 2010 estava 10.845 e em 2021 está em 11.705, né? À medida que o tempo vai variando, essa quantidade de habitantes também vai variando. Né? Não é o contrário, né? Não é a quantidade de habitantes que vai definir o tempo, entende?
É o quê? É deserto, viu, Angicos? Eu acho minha. Como é? É deserto, viu, Angicos? Eu acho. Minha cidade de 19 mil habitantes deserta, imagina. Ah, inclusive. Imagina agora nesse período de pandemia, hein, como o pessoal recuou. Então, assim, para vocês perceberem que não é aí, quem é a variável que depende de quem. Então, ou seja, nesse caso aqui, T é o termo que a gente chama de independente. Independente. E a quantidade, né, quantidade de habitantes, é que a gente chama de termo dependente. Né? É o termo dependente. Por quê? Porque, veja, é a quantidade de habitantes que está dependendo aqui do tempo, né? Que a gente está consultando aí a população. Tá certo? Então, aí, nesse caso, a gente tem uma relação aí que está associando. Então, veja, na questão da representação algébrica, né, a gente teria aqui x como termo independente que está associado a f de x. Então, associa valores de x por meio de uma equação resultando em f de x. Nesse caso, para se ter a representação algébrica, a gente precisaria definir aqui quem seria a fórmula, né? Então, a fórmula seria o quê? Aqui a gente vai relacionar o tempo, né? Que vai dizer aqui quanto é que a quantidade de habitantes da cidade. Né? Então, nesse caso, ó, aqui a gente ainda não tem uma representação, aqui não teria uma representação algébrica, né? Porque a gente não vê fórmula. Tá? Nesse caso aqui já é uma representação que a gente teria que identificar a fórmula aqui por meio dos dados que a gente tem. Então, para chegar nessa fórmula, aí a gente já tem uma outra representação, que é a representação numérica. Tá? Essa representação numérica remete à tabela. Tabelas. E como seria isso? Ora, para a gente ter essa representação numérica em forma de tabela, eu pegaria aqui, digamos, valores entre 2010 e 2021, tá? Eu pegaria aqui, ó, o tempo, tá? Construiria uma tabela desse jeito, o tempo e a quantidade de habitantes. Né? Então, aí eu colocaria aqui, ó, 2010, 2011, 2012, 2013, 2021. Né? 2010 deu 10.845 e 2021 chegou a 11.705. Né? Então, nesse caso, a gente já teria uma representação aqui de valores, né, em tabela, né, relacionando o tempo, e aí a gente teria aqui, né, esses valores representando aí em forma de tabela, esses valores em representação numérica. Então, em 2011, vocês poderiam ver para mim aí, por favor, 2011, 2000, só esses aqui, por exemplo, 2011, 2012, 2013. Veja aí para mim, por favor, Sidney. Aqui tem mais alguma coisa com isso? Tá. Vejam para mim aí, por favor. 2011, 2012, 2013. Que aí esses dados trariam para a gente essa representação numérica. Que é um dos artifícios para a gente chegar na representação algébrica ou na representação gráfica. Tá? Porque
a função, ela não tem um tipo só de representação, ou seja, a função não só é representada por fórmula, né? Porque muitas vezes a gente pensa que a representação da função é só por fórmula, né? Ou só por gráfico. Não. Aí é um tipo de representação, né? Ela tem, na verdade, 4 representações, né? A gente representa graficamente, algebricamente, numericamente. Ainda tem a representação verbal, né? Que eu vou citar mais adiante. Então, vamos lá. Vocês conseguem me ajudar aí? Vamos ver. Eu tô caçando, só que tá aparecendo uma estimativa só de 2.000 e algumas pessoas em 2011. 2011 Isso. Eu acho que tá errado. é um pouco mais de 10 mil, né? Um pouco mais de 10 mil, porque tem Tem a de 2011 e a de 2001. 2011. 2001 tem a de... 2011 deu quanto? Aliás, 2010 e 2011. Ou em 2001. Sim, Jardim de Angicos, é o mesmo Angicos ou é Angico tipo um bairro? não consegue ver esses outros valores? 2011, 2012, 2013? Não, não. Não aparece? Só tem a de 2010, né? Foi o último censo. E o de 2001. 2010 foi 11.549. 2010, 11.549? Então está diferente desse aqui? Pelo menos aqui está aparecendo para mim assim, né? Agora apareceu no de 2011 aqui na legenda embaixo, está de 11.554. Tá tudo dando resultados avulsos. Que loucura, né? Aí 2010 deu 2 resultados. Isso, porque se for olhar aí, vai ter um crescimento muito pouco de habitantes, até 2021, nessa quantidade de anos todos. É verdade. Ó, a diferença aqui de 200 tem alguma coisa errada mesmo, né? Nesses dados aí. Bom, mas enfim. O que a Os gente... dados aqui é pelo IBGE, né? É, Esses dados que estão sendo apresentados agora é pelo IBGE. IBGE, né? Professor, mas não tem a questão do pessoal que sai, que entra, a questão das mortes também do nascimento. Não, tem com certeza. Mas assim, normalmente a população ela tem uma relação de crescimento e decrescimento, tem essa variação de acordo com, por exemplo, no caso de Angicos, pode ser que as pessoas saiam, né, para estudar, né, e só retornam ou não retornam, mas a gente teria aqui os dados, né, para a gente entender essa relação, se está com crescimento ou decrescimento, porque pode existir também uma evasão, né, da população. Tem cidades que estão realmente perdendo população e está sendo quase que extinta, né? Aí, assim, a gente teria que ver esses dados aqui, mas já que vocês estão tendo dificuldade em achar, seria uma coisa mais para pesquisa. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é essa representação, né? Se a gente conseguisse depois achar os valores, e aí a gente teria essa representação, que é uma representação em tabela, né? Que é do tipo tabela, e também é uma representação de função, né? Por quê? Porque a partir desses dados aqui, a gente teria uma representação aí gráfica e talvez a gente tivesse uma representação algébrica, né? Pudesse a gente identificar aqui uma função na hora que a gente estivesse fazendo essa representação gráfica. Tá? Então, a ideia é essa. Lógico que sem esses valores aqui fica mais complicado da gente construir. O ideal é que a gente pegue, por exemplo, nesse caso aqui de população, vocês podem até fazer como atividade, fazer de outra... Ah, tudo bem, vamos pegar então outra cidade, sei lá, vamos ver Natal, Caicó, Mossoró, né, outras cidades, ou a cidade, é bom, vocês podem até fazer com a cidade de vocês, para entender essa relação aqui de crescimento ou decrescimento dos habitantes,
e aí depois poder levar para a representação gráfica. Tá? E a representação gráfica, a gente teria aqui, nesse caso, nós teríamos o seguinte, ó. Seria assim, ó. Vocês teriam aqui no eixo horizontal, vamos colocar aqui um eixo horizontal e um eixo vertical. A gente teria aqui a representação do eixo horizontal, seria do tempo, né? E a representação vertical, aqui, a quantidade de habitantes. Tá? Então, vocês colocariam aqui essa relação. Então, à medida que o tempo passa, à medida que o tempo vai passando, você vê essa relação de crescimento ou decrescimento da população. Tá? Então, digamos, em 2010, a gente teve aqui tantos mil habitantes. Em 2011, tantos mil habitantes. Né? Em 2012, aí teria que ver a quantidade, enfim. Então, através desses pontos, né, é que a gente faz essa relação do tempo com a quantidade de habitantes, que leva à representação gráfica. Tá certo? Mas, assim, foi uma forma de representar, né, para vocês perceberem que existe aí uma relação, e sem ter, vejam que nesse caso aqui da representação numérica da função, não tem fórmula e não tem gráfico. Está sendo representado com dados, que a gente pode analisar esse crescimento, a gente consegue analisar o crescimento ou decrescimento, né? Como vocês mesmos viram, mas está crescendo muito pouco, realmente. De 2011 para 2021, 10 anos, né? O que foi que aconteceu? Né? Teve uma variação aqui de 100, se a gente considerar aqui 704, dá 50? Não, 150, né? 151 pessoas a diferença. Mas aí o que é que pode ter acontecido aqui nesse meio? Essa relação de crescimento e decrescimento. As pessoas saíram para trabalhar, estudar e voltaram, né? E aí a gente tem que perceber o que é que está acontecendo com essa relação. É muito parecido com tempo e temperatura. Né? À medida que o tempo passa, essa temperatura vai relacionando, vai variando, né, dentro de um dia. Né? Tá? E a outra representação, como eu falei, é a representação verbal. Né? Vamos colocar ela agora aqui para vocês, tá? Que seria a quarta representação. Tá? Então, vamos tirar. No caso da representação verbal, o que é que tem? A gente enuncia, né, uma função, e aí, nesse enunciado, você vê a relação que existe entre os termos, entre o termo dependente e o termo independente. Tá? Aí também tem uma infinidade de relações. Esse exemplo que a gente citou aqui, né, da quantidade de habitantes em função do tempo, da forma que a gente está falando, enunciando, é uma representação verbal. Tá? O exemplo mais clássico que a gente tem é da velocidade, né, que é interessante a gente perceber aí a velocidade do automóvel, né, e que é também, a gente vai ver mais adiante, que é um dos destaques do problema para limites e derivadas, que é o problema da velocidade, da queda de um objeto. Né? Aquela velocidade que você quer ver, a velocidade instantânea de um objeto. Então, quando a gente relaciona a velocidade com o tempo, né, isso aí a gente pode também trazer por meio de enunciado. Um exemplo clássico também que a gente sempre cita é do taxista, agora dos aplicativos, dos motoristas de aplicativo, né, dos carros de aplicativo.
Ali a gente tem uma relação verbal, onde você traz aí no próprio enunciado de, eu estou em um ponto A, né? Digamos, vamos considerar aqui que eu estou na cidade de Natal, em um determinado bairro, e eu chamo o motorista de aplicativo, né? Quando eu estou nesse ponto e digo para o ponto que eu vou, né? Aí tem uma relação que é dada, né? Uma relação de quilômetros rodados, para que se tenha aí o valor que você vai pagar por esse serviço, né? Então, essa função, essa representação verbal, ela vem em muitos enunciados. Hoje, a maioria dos aplicativos que a gente usa, os aplicativos para solicitar, para pedido de comida, né? Eles fazem uma entrega, então eles recebem também da mesma forma ou algo parecido como o taxista recebe por quilômetro rodado. Então, a função, a representação verbal, ela é aí trazida por um enunciado, né? Ela implica em um enunciado. E esse enunciado vai trazer para a gente os valores, os termos, né? Dependente e independente. Tá? Então, aí a gente tem, vamos citar, a gente pode citar o caso do taxista, a gente pode citar o caso da velocidade, deixa eu ver se eu lembro mais um exemplo. Quando você trata da própria questão que a gente tem da seca, da estiagem, né? Quando a gente tem que acumular aí a quantidade de águas para atender as nossas necessidades. Tá? Então, essas 4 representações são representações que a gente, normalmente, a gente não cita, a gente não é apresentado, né? A gente é apresentado, assim, digamos, como a gente falou no início da aula, né? A forma algébrica, que remete à fórmula, ou a representação gráfica, que leva aí à construção do gráfico. Tá? Mas a gente tem também essas 4 representações. Como a gente falou, algébrica, gráfica, algébrica, numérica e verbal. Tá? Então vamos para exemplo. Professor, sua prova já tem data marcada? Tem, tá no cigarro, só não lembro qual é a data. Meu Deus. Todas as 3 provas Tá bom, obrigada. Todas as 3 provas já tem data marcada, só não lembro agora, mas está no cigarro. Misericórdia. Vamos ver aqui. Tá. Exemplo. O custo do envio de uma correspondência de uma encomenda. Vamos colocar encomenda, né?
tá? Aqui, nesse caso, de um exemplo verbal, né? O custo de envio de uma encomenda via correios é estabelecido de acordo com o peso e a distância a ser enviada, né? Normalmente, o que é que eles fazem? Eles escolhem uma das variáveis, né? Aqui, no caso, a variável em destaque, mas é o peso. Então, quando a gente chega no Correios e coloca uma encomenda, eu estou em Natal e quero enviar uma encomenda para Angicos. Então, chego lá no Correios, né, ele pesa, aí diz o valor deu tanto. Então, o custo, né, o custo aqui, o custo de envio, vai ser dado de acordo com o peso. Então, a gente tem o termo dependente e o P de peso seria o termo independente. Independente. Tá? O termo independente. Por quê? O custo vai depender do peso, né? O peso está ali para estabelecer o valor disso aí. Então, esse aí é um exemplo que a gente tem de representação para a função, um exemplo de representação verbal. Tá? Aí vamos agora para os casos de função, para a gente estudar essas representações, né, de forma como a gente aplicar, né, essas representações. Aí, iniciando por um exemplo, vamos ver. Considere a função. Vou ver aqui um exemplo aqui de função. Aqui já é negócio grave. Bom, vamos começar por considerar a função f de x igual a x mais 2 e g de x igual a x ao quadrado menos 1. Vamos trabalhar aqui funções relacionadas a uma polinomial de primeiro grau, a equação polinomial de primeiro grau e a equação polinomial de segundo grau. Tá? Bom, isso aqui, né? Aqui a gente tem, considere a função na representação, falta o P aqui, né? Na representação algébrica. Né? Quando a gente tem a representação algébrica, normalmente a gente pode trazer as outras representações, que seria a representação gráfica. A gente pode ter a representação aqui gráfica e a gente pode ter a representação numérica. Agora, a gente só não tem como ter a representação verbal. Aí a gente não tem como ter. Né? O enunciado não vai... A gente não tem enunciado, só foi dada a representação aqui algébrica, aí a gente pode ter a representação gráfica e a representação numérica. Nesse primeiro caso, como a gente tem aqui f de x, ela está expressa conforme a equação 3x mais 2, né? Então, a gente precisa entender quem é quem aí, veja. Aqui nós temos x, que é a variável, ou o termo independente, tá? Termo independente,
nós temos aqui f de x, e aqui vai ser o resultado, né? Ou a gente chama de t dependente. Tá? Deixa eu trocar esse lápis aqui, que ele já está ruim. T dependente. Tem outro aqui. E nós temos aqui a equação, né, 3x mais 2, que é a equação do primeiro grau. Então, essa equação é quem vai definir aí a relação de x com f de x. Né? Nós temos aqui, se a gente considerar x, vai se associar por meio de 3x mais 2 a f de x. Tá? E aí é onde entra a representação numérica e depois a representação gráfica. Aí como é que vai entrar a representação numérica aqui? A representação numérica ela vai entrar aqui em valores de x e relacionados aí, por meio da equação, a f de x. Né? Quando a gente atribui aqui valores a x, então menos 2, menos 1, 0. Deixa eu tirar aqui para a gente construir essa tabela. Tá? Então, na hora que a gente tem menos 2, que a gente substitui aqui na equação, ó, vai ficar o quê? 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 6 mais 2, menos 4. Aí menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3 mais 2, menos 1. 0 vai ficar 2. 1 vai ficar 5. E agora vai ficar 2, vai ficar 8. Né? Professor, o senhor poderia reexplicar essa parte aí, por favor, da representação numérica? Sim, moça. Essa relação que a gente tem aqui, de x para f de x, ela vai passar pela equação. Então, é como se eu tivesse aqui mais uma coluna, veja. Se eu tivesse aqui mais uma coluna. Eu tenho x, aí vou ter a equação. A equação 3x mais 2, que vai resultar aqui f de x. Tá? Ou seja, esse valor de x vai ser substituído aqui. Então, vai ficar 3, que multiplica menos 2, mais 2. Né? Aí aqui, 3, que multiplica menos 1, mais 2. 3, que multiplica 0, mais 2, mais 2. 3, que multiplica 1, mais 2. E 3, que multiplica 2, mais 2. Por quê? Porque aí você está substituindo o valor de x. Né? Aqui diz que o valor de x é menos 2. Professor, o senhor vai repetindo os números, que está aí do outro lado? Isso, exatamente. Tá certo. Substitui, ó. Menos 2. Aí, então, aqui o resultado vai ser o quê? Menos 4, né? Aí, agora, menos 3 mais 2, menos 1. Substitui os números onde tem o x. Exato. Substitui no x. Então, quando o x for menos 2, f de x vai ser menos 4. Por quê? Porque a gente está substituindo aqui na equação. Não é o que vai determinar o f de x, a equação. Então, essa é uma representação que a gente tem, uma representação numérica. Tá?
porque a representação numérica ela é representada por tabela. Tá? Essa forma que a gente coloca aqui, veja que vocês percebem que eu não faço aqui uma moldura, né? Não é porque é para deixar feio, não. É porque quando faz a moldura, deixa de ser tabela e passa a ser quadro. Existe uma diferença de tabela para quadro. Tá? Então, não pode colocar a moldura, não deve, se aí deixa de ser tabela para ser quadro. E aí, da representação numérica, a gente tem como trazer agora a representação gráfica. Veja, dessa representação numérica, eu posso ter aqui a representação gráfica. E aí, a representação gráfica vai dizer para a gente o seguinte, veja, sempre a variável aqui, ou seja, o valor que está sendo aí independente, ele vai estar no eixo X, ou seja, vai estar na horizontal. Sempre esse primeiro valor aqui vai estar na horizontal. E o resultante vai estar aqui na vertical. Né? Sempre vai ser dessa forma. Então, aí a gente vai ter o quê? Ó, vamos colocar aqui essa representação gráfica. Vou colocar aqui o eixo horizontal. Considerando aqui, digamos que aqui seja o 0, menos 1, menos 2, menos 3. E 1. Opa, perdão, aqui 1. Vai ser 1, 2 e 3. Certo? Então, esse aqui é o 0, o eixo X. O outro eixo vai subir aqui. Vamos lá. Tá? Sim, aqui eu esqueci de pontuar. Ah, não, mas aí são valores maiores, né? Eu acho que não, eu deveria baixar mais, né? Porque ele vai até o 8. Deixa eu fazer novamente aqui, para baixar mais. Ficar melhor. Aqui a representação. Porque aqui vai até o 8. Então, deixa eu colocar o eixo aqui embaixo. Vai ficar melhor da gente entender. Vai ser o 0. Vai subir aqui. Vamos lá. 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Certo? Então, vou trazer o eixo. Agora o outro eixo aqui. Quando a gente faz sem ser com a régua, é tudo errado, né? Então, digamos que eu vou ter o 8. O 8 seja aqui. O 5 vai ser aqui. Depois o 2, digamos que seja aqui. Sem escala é meio complicado, né? A gente vai imaginando mais ou menos uma escala aqui. Aqui, menos 1, menos... Deixa eu ver, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Aqui, deixa eu ver se dá para fazer 1. Tá, deixa eu tentar levar até 8 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui seria 6, 8, tá. Mais ou menos nessa distribuição aqui. Tá? Então, olha, agora a gente vai para a representação gráfica. Quando x for menos 2, então aqui 0, menos 1, menos 2. Tá? Aqui menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Quando o x for menos 2, ele vai para menos 4. Então, vai descer. Vai para menos 1, menos 2, menos 3 aqui. Menos 4. Vai descer. Então, o ponto vai ser aqui embaixo. For menos 2,
Vou colocar a linha tracejando aqui. Ele vai chegar no menos 4. A gente traz aqui. Menos 4. Né? Então, ponto aqui. Esse aqui é o primeiro ponto. Menos 2. X menos 2. F de x menos 4. Agora a gente vai fazer menos 1. Menos 1. Então, vai ser justamente aqui, ó. É o menos 1. E vai interceptar ponto menos 1. X, Y, menos 1 e menos 1. Aqui o outro ponto. Né? Agora, quando for 0, ele vai para 2. Então, é bem aqui. 2. Outro ponto. Quando for 1, vai para 5. 3, 4, 5. Vai para aqui, ó. Vamos trazer aqui. Aqui acho que já deu. Né? Outro ponto aqui. E quando for 2, vai para 8. Vai lá para cima. 2. Pega no 8. Tá? Aqui outro ponto. Aí a gente vai interligando os pontos para ver se a função, se a gente tem aqui o gráfico da função. Ó, vou ligar esses dois pontos aqui. Aqui. Depois, vou trazer para o outro ponto aqui. Depois o ponto mais em cima. E aí, por pouco, não chegou. Tá? Então, essa aqui é a representação gráfica. Né? Deixa eu ver se com a representação com GeoGebra, como é que fica aqui para vocês. Vou apresentar aqui. Tá? Então, veja. A gente parte aqui, a função, ela foi dada na representação algébrica. A partir da representação algébrica, a gente tem como fazer aqui a representação numérica e a representação gráfica. Né? A gente só... Professor, Oi. esse é outro assunto ou tá dentro desse mesmo também? Porque pelo que eu me lembro, tinha que fazer tipo um U, tanto de cabeça para baixo como para cima. Aí esse é outro tipo de assunto ou é esse mesmo? Como assim tem que fazer um U? Não Sim, entendi. tipo uma parábola, eu acho. O nome, não sei se é esse. Não, isso aí é essa, porque essa aqui é uma equação do primeiro grau. Como a função é uma função polinomial do primeiro grau, ela é uma reta. Né? É uma reta crescente. É porque aqui, como eu não usei escala legal, aí ficou meio curva, mas na verdade ela é uma reta. Vou mostrar para você aqui no GeoGebra aqui, que ela é uma reta crescente. Né? É uma reta crescente. Eu vou fazer aqui, porque ali no quadro eu estou sem escala, aí não ficou muito bem, não. Mas é uma reta. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ó. Vou aparecer aí para vocês. A gente vai ter aqui f de x é 3x mais 2. Opa, aí, lá um. Vocês estão vendo aí? Ó. Agora, deixa eu colocar ali só de menos 2 a 2. Está aparecendo para vocês aí, tá? Vou fazer aqui função. Vou colocar aqui a função 3x mais 2
É de menos 2 a 2, né, que a gente fez. Vou colocar isso daqui para a gente. Oh, não foi, não? De menos 2 a 2, peraí. Calma. Ah, foi. Já foi. De menos 2 a 2. Deixa eu baixar mais aqui. Acho que tem que diminuir o zoom, para vocês perceberem. Ó, só foi de menos 2 a 2, né? Ó, eu coloquei aqui a função. Como a gente está usando os valores de x de menos 2 a 2, né? Menos 2 a 2, então a função ela representa só esse espaço. Agora, considerando os reais, aí ela vai de menos infinito a mais infinito no domínio. Tá? Então, essa reta ali no quadro é porque eu não estou com escala, aí ela deu essa inclinada, mas seria uma reta crescente aqui. A reta crescente para a construção dessa função polinomial do primeiro grau. Né? Aí a gente tem os valores, então, de domínio, né? Pela a construção gráfica aqui. Vocês percebem como ela é uma função, né? Que a gente vai ter aqui todos os valores de x, né? Ou seja, aqui na função, quando a gente tem f de x, 3x mais 2, esse x aqui, ele pode ser qualquer número real, né? A gente considerando aqui de menos infinito a mais infinito, né? Qualquer valor real. Da mesma forma, a gente vai ter f de x. F de x também vai ser real. Tá? F de x também vai ser um valor real. De menos infinito a mais infinito. Qualquer valor que você atribuir a x, né, a gente vai ter um valor aí de y ou f de x na função. Não tem nenhuma restrição. Pense em qualquer número que você queira colocar aqui, em forma de raiz, né, o valor de π, né, qualquer número, positivo ou negativo, para x, a gente vai ter o correspondente em f de x. Aí a gente diz que o domínio de f de x é reais, todos os reais, e a imagem de f de x, a imagem de f de x também reais, domínio e imagem. Tá? Então, o que a gente precisa estudar é isso, a gente precisa ir passo a passo para a gente entender, né, que da representação algébrica, a gente saber quem, saber quem aqui a variável, né, quem é o termo dependente e quem é a equação, né, que está relacionando, definindo essa função. Como a gente colocou aqui. Variável, termo independente, f de x, o resultado é o termo dependente, e a equação, que é a equação do primeiro grau, que define o grau da função. Né? Ela é quem define o grau da função. A função é polinomial do primeiro grau. Aí a gente faz a representação numérica, a representação gráfica, e determina o domínio e a imagem da função. Tá? Então, tem que ir nesse passo a passo, né? Fazer um estudo passo a passo para que a gente possa entender essa representação, entender domínio, entender imagem, tudo isso. Tá? Para aqui a apresentação. Tudo bem até aqui? Se eu sair... Ah, tá, o celular está descarregando aí. Tá? Até aqui tudo bem? Sim. Tá, ok. Vamos avançar agora para um exemplo o exemplo da G, né? Que era
X ao quadrado, foi x ao quadrado mais 1, foi o que eu coloquei. Alguma dúvida? Ah, no caso da função g de x, a gente colocou g de x, x ao quadrado mais 1. Aí, da mesma forma, vamos aqui destrinchar, né, essa função. Primeiro, x é a variável, é o termo independente. Aí a gente tem g de x, que é o resultado, que é o termo dependente. O que a gente chama de resultado também a gente pode chamar aí de domínio da função, né? Perdão, imagem da função, domínio é x, g de x imagem. E a equação x ao quadrado mais 1, isso aqui é a equação do... Professor, quando você for escrever o próximo quadro, tem como colocar um pouquinho mais para baixo, porque está cortando um pouco. Tem. Quer que eu levante? Eu subi a câmera. Tá, deixa eu subir a câmera aqui. Deixa eu colocar o fixo para mim, o quadro, para poder ajudar vocês aqui. Melhorou mais? Sim. Já é. Ok. Bom, então vamos lá. E aí a gente tem x a variável, que é o termo independente, g de x é o resultado, que é o termo independente, e x ao quadrado mais 1, que é a equação do segundo grau, que é quem define o grau da função. Deixa eu trocar o lado. É quem define aí o grau da função. Quem define aí o grau da função. Que a gente não está chamando função, né, dizendo que função tem grau. E tem grau é o polinômio. Bom, aí a gente tem, nesse caso, nós temos aqui a representação algébrica. Daí a gente vai partir para a representação numérica e depois a representação gráfica. Né? Da representação algébrica, nós vamos para a representação. Vamos colocar direto. A representação, primeiro, numérica. E gráfica. Né? Nós vamos ter as duas representações aí, a numérica e a gráfica. Então, veja, na representação numérica, a gente vai ter
vou escrever melhor aqui, para ficar mais organizado. A representação numérica. E aí a gente vai ter x, a equação f de x. Que a gente pode também fazer direto x, f de x. Normalmente... Professor, Oi. você colocou embaixo f de x e lá em cima g de x. Opa, joia, obrigado. É costume. É costume. Obrigado. Veja só, aí você, normalmente, a gente pega aí uns 5 valores, né? 5 para a gente ter aí um posicionamento melhor da função. E aí é interessante que você pegue valores positivos e negativos, tá? Mesmo que você esteja trabalhando com função polinomial do primeiro ou do segundo grau. Tá? Então, aí o que é que acontece? Vamos pegar aqui os valores. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Né? Valores simétricos ali considerando o eixo. Tá? Aí a gente vai fazer a mesma coisa, substituindo aqui na equação e obtendo o resultado para g de x. Tá? Então, menos 2, quando elevar ao quadrado, vai ficar positivo. 4 mais 1, 5. 1 mais 1, 2. Aqui 1. 1 mais 1, 2. E aqui 5. Aí a gente tem a representação numérica, que é na forma de tabela. Daí a gente vai partir agora para a representação gráfica. Professor, esse 5 aqui embaixo, o 2 está multiplicando com o 2 ali de cima e somando com mais 1? Está elevado ao quadrado. 2 ao quadrado, 4 mais 1, 5. Ok? Professor, então quando elevar ao quadrado fica positivo, é? Isso, moça. Certo. Quando está elevado ao quadrado fica positivo. Porque, na verdade, você vai multiplicar, né? Menos 2 vezes menos 2. E aí a gente traz para a potência, quando for... Você pode associar da seguinte forma. Quando aqui a potência for par, é positivo. Quando for ímpar, é negativo. Tá certo, obrigada. Imagina. E aí a representação gráfica. Aí na representação gráfica, da mesma forma, a gente vai ter aqui os valores para o eixo x, né? Os primeiros valores que são os valores de termo independente e os valores do termo dependente, né? Para o eixo y. Então, esses valores aqui, o eixo x, tá? E esses valores aqui para o eixo y, que é o vertical. Vertical. Sempre lembrando disso, né? Que na hora vocês confundem bastante, né? De levar esses valores aqui, os primeiros valores, eixo x horizontal, o segundo valor, eixo y, que é o vertical. Aí agora vamos pensar em como construir o plano cartesiano. Os valores aqui de menos 2 a 2, aqui vai 5, 2, 1, 2 e 5. Para a gente ter mais ou menos a ideia. Aí é interessante a gente ter o seguinte, ó, como a equação, ela é uma equação do segundo grau, como está aqui, ó, que define o grau da função, aí é interessante que a gente já veja que tipo de curva é essa. A gente vê que a curva aqui é uma parábola, né, e que tem concavidade positiva, né, concavidade para cima, né, concavidade para cima. Por quê?
porque o valor aqui do coeficiente é positivo, com paridade para cima. Aí vamos agora traçar aqui os valores, traçar o eixo para colocar alguns valores. Tá? Vamos traçar aqui o eixo horizontal. Vou considerar que aqui seja o 0, menos 1, menos 2 e menos 3. Aí, 1, 2, 3. Aí agora, parábola com cavidade para cima. Vou colocar aqui para cima. Será que a gente vai ter que conseguir 5? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ótimo. Conseguimos aqui para cima. Para baixo não vai ter valores, né? Então não precisa aqui o eixo para baixo. Aí agora a gente vai ver os pontos aqui. Esses dois pontos estão juntos aqui. Acho que eu marquei errado. Vou ver uma coisa aqui. Pois é aqui. Não é esse, não. Tá certo? Menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2, 3. Tá. Então, veja. Quando o x for menos 2, aqui, menos 1, menos 2, tá aqui. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Quando o x for menos 2, aí a gente vai para 5. Então, menos 2 em x, g de x é 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vai vir até aqui. Então, vamos subir aqui uma reta paralela ao eixo vertical. E aí a gente marca o ponto aqui. Aqui é o primeiro ponto. Isso aqui é a curva de parábola, é que eu não vou fazer legal mesmo. Menos 1 para 2. Então vai de menos 1. Vou colocar aqui de menos 1. Vai até 2. Aqui. Um outro ponto. Quando for 0, está no ponto 1. Né? Ó, x0, y1. Aí agora x1, g de x2. Então vai até o 2. Aqui. 1. Até o 2. Aqui. 2. Outro ponto. E de 2 vai para 5. Lá para cima de novo. Para 5. Olha aí. Aqui outro ponto. É uma curva de parábola, né? Só não sei se eu vou conseguir aqui ficar bacaninha uma curva de parábola. Mas como é esboço, não tem problema. Né? Seria uma parábola com concavidade para cima. Aqui o domínio em x e a imagem em g de x. Tá? Parábola com cavidade para cima. Aí a gente tem x relacionado a g de x. Aqui, domínio. G de x. Imagem. Domínio de x. Reais. A imagem de g de x. Reais. Opa, não, perdão. Imagem não. A imagem vai ser a partir do 1.
Perdão, a imagem não é reais, não. A imagem vai ser a partir do 1, ó. Não tem valores abaixo do 1, né? Então, vai ser de 1 para cima. A imagem vai ser x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual que 1. X é maior ou igual que 1. Né? Maior ou igual que 1, a imagem. Domínio, aqui, reais. Né? Qualquer valor em x aqui, ó. Reais. Domínio. E a imagem é que é acima do 1. Vamos ver aqui. Né? Vou ter... Tá ok, Francisco. Vamos lá, deixa eu colocar aqui um gráfico para vocês acompanharem. Eu tinha saído do... Poxa, como está demorando para abrir o... Já abriu agora. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Não sei porque essa demora para abrir. Agora vai. Uma janela aqui. Vejam lá, quando chegar para vocês aí. É igual a x ao quadrado mais 1. X ao quadrado mais 1. Tá? Então, aí a gente tem a parábola agora bacaninha, né? Certo? Deixa eu centralizar mais ela aqui. Né? A parábola aqui bem bacaninha. Ó, a gente aumentar o zoom aqui. Ela vai até infinito, né? Vai até infinito. Aí, não... Quando é elevado ao quadrado, ela sempre vira uma parábola, é, professor? Isso, isso. Quando você tem uma equação de segundo grau, a curva é uma parábola. Né? Aí, quando é... Pode falar. Quando a gente tem uma equação de segundo grau, é uma parábola. E você só tem que ter o cuidado de saber se a parábola é para cima ou para baixo, né, de acordo com o sinal. Por exemplo, se aqui fosse negativo, menos x ao quadrado, aí ela já ia inverter. Aqui, ó. Colocar menos x ao quadrado, ela já inverte. Tá vendo? Se for negativo, a parábola é concavidade para baixo. Sendo positivo, concavidade para cima. Aí você tem que só ter o cuidado de ver isso aí. Se é uma equação do primeiro grau, aí vai ser uma reta. Aí essa reta pode ser crescente, decrescente ou constante. Né? Aí vai depender dos sinais aí do valor que está acompanhando o x, né? Que é o coeficiente. Aí, sendo uma equação do segundo grau, aí a função já passa a ser uma curva, uma parábola, ou concavidade para cima ou para baixo. Agora, se for, aí, por exemplo, x ao cubo, aí já vai mudar, né? Se for, aí já é parece com um S assim esticado. Vou mostrar para vocês aqui. Aí você tem que ver de acordo com a equação que está associando aí a função. Né? Vamos fazer aqui uma cúbica, por exemplo. Uma cúbica, se a gente considerar x ao cubo é fx ao cubo. Né?
F de X, vamos, F, a gente já falou FG, vamos dizer, FG, H de X. H de X igual a X ao cubo. Como é que seria essa? Né? Aí, da mesma forma, atribuindo valores. Né? Se a gente considerar esses mesmos valores, de menos 1. Deixa eu parar o compartilhamento aqui da tela. Tá? E nós vimos aí uma polinomial, uma função polinomial do primeiro grau, agora uma do segundo grau. Vamos tomar como exemplo agora uma do terceiro grau. Agora, é interessante que vocês refaçam, estudem, vejam o passo a passo. Né? É muito importante entender o domínio e a imagem, tá? Entender o domínio que está relacionando valores em X, a imagem que está relacionando valores em Y. Entender que esses valores aqui, eles vão para o eixo X, que esses aqui vão para o eixo Y, para na hora que for colocar no gráfico não se atrapalhar. Onde é que vai para o eixo horizontal e quem é que vai para o eixo vertical? Sempre é nesse sentido. Tá? Os primeiros valores são os valores que você atribui, né? Eles vão para o eixo horizontal. E os valores que tem como resultado, eles vão para o eixo vertical. Certo? Então, vocês precisam ter esse cuidado, né? Refaçam aí as questões que a gente estuda na aula para vocês entenderem. Agora, o que está me preocupando... Professor, Oi, o moça. conteúdo da primeira prova vai ser polinômios e funções, Até funções, até onde a gente foi estudar aqui, domínio, imagem, essa parte de... Mas polinômios é certeza. Tá certo. Para a gente ficar assim, saber o conteúdo assim que a gente vai estudar, sabe? Para focar. Agora, o que está me preocupando é que parece que o que está me parecendo é que vocês ainda continuam com a ideia de educação básica. É normal que o primeiro período faça isso. Com aquela ideia da educação básica, de deixar para estudar no dia da prova. Não, professor, porque a gente quer saber com antecedência, tipo, a certeza do que vai cair para a gente se preparar. Não, é até funções. Eu acho que essa primeira prova não vai até limite, não vai limites, não. Vai essa parte de polinômio e de funções. Tá certo, obrigada. De nada, moça, imagina. Mas o que me preocupa é que entra aula e sai aula e ninguém tira uma dúvida. Isso aí não existe. Né? Quem está estudando tem dúvida. Mas o que me preocupa é isso, essa coisa né? Não, realmente o senhor está certo mesmo. Isso preocupa porque um curso ele depende da gente se ajudar. Não adianta. Aqui o assunto eu já sei, né? Eu acho que sei. Né? E vocês têm que me ajudar no sentido de estudar, de tirar dúvida, porque se não for uma colaboração de vocês, aí fica difícil. Quando chegar, deixar para estudar na prova, isso é postura de aluno da educação básica. Aluno de ensino superior tem que estudar todo dia depois da aula, pelo menos 30 minutos. Quando vocês vêm para a aula sem dúvida, a gente tem certeza que não estão estudando. Isso aí já é a experiência que a gente tem da... Né? Ou então estão estudando para outra matéria, né, professor? Mas não estão estudando para mim, né? Para cálculo. Verdade. Mas é devido às demandas, mas a gente vai dar prioridade à matéria do senhor. Realmente acontece isso. Eu acho que também porque acho que a maioria aqui é calor, a gente está tendo o primeiro contato agora com a educação de ensino superior. Exatamente. A gente está meio perdido, tentando se organizar, mas vai dar certo em nome de Jesus. Não, vejam, essa preocupação eu tenho, que eu notei que a turma é mais de calouro, e é normal que vocês venham com aquela ideia da educação básica. Mas eu falei para vocês precisam fazer um planejamento de estudo da seguinte forma: separar, por exemplo, hoje tem aula da outra disciplina que eu não sei qual é, e de cálculo. Quando for à tarde,
vocês têm que estudar pelo menos 30 minutos da outra disciplina e 30 minutos de cálculo. Se vocês fizerem isso, com certeza na aula da quarta-feira vocês vão ter dúvida e não vão acumular o conteúdo, tanto da minha disciplina quanto da outra. Entendeu? E aí, quando vocês fazem isso, vocês estão ajudando as duas disciplinas. Não adianta ficar focando numa e deixando a outra para a véspera da prova estudar. Porque Professor, na educação superior... Fala, garoto. mas não é nem focando, é devido às demandas que estão aparecendo, entendeu? Sei. Por exemplo, a gente vem de uma aula que tem uma atividade para entregar, né? Então, naturalmente, a gente precisa focar nessa demanda. Não que a do senhor não vai ter demanda, né? Mas, infelizmente, quando a primeira demanda chega, a gente precisa dar uma prioridade. Tá certo? Porque tem data, tem tempo para entregar. A do senhor ainda, a gente tem a data, né? Mas ainda a matéria ainda está, vamos dizer assim, ela não foi, ela teve um atraso no início, entendeu? E isso deu uma travada, né? Entendi. Na gente para poder entender a matéria, tá certo? Entendi. Tá, não, mas é só uma preocupação minha, porque aí, como a gente já tem um histórico de que cálculo reprova justamente por essa parte inicial, né, por isso que a gente dá mais ênfase, no início, vocês podem estar, não iniciou o limite ainda, não iniciei limite, porque eu sei das dificuldades que vocês vão apresentar quando chegar ao limite de derivadas, principalmente por ser uma turma de calor. Aí a gente, como já tem a experiência de que cálculo reprova justamente por essa demanda inicial, aí a gente vai com mais cuidado. Essa parte aqui que a gente está vendo é uma parte que preocupa muito a gente. Entendeu? Aí a gente faz... Professor, e a gente agradece, assim, pela preocupação, né? Porque o senhor está sempre alertando a gente para a gente estudar, dar uma importância maior à disciplina, porque, querendo ou não, o cálculo, geralmente as pessoas têm a dificuldade, né? Então, a gente agradece também a sua preocupação, né, de querer que a gente aprenda e tudo mais. Não, justamente, como eu falei, Valesca, a gente não tem intenção eu quero reprovar todo mundo, como a gente diz. Porque muitos professores, né, simplesmente só chegarem aí, darem o assunto e vocês aprendem se quiser, né? E o senhor não está se importando, né? Está perguntando se a gente tem alguma dúvida, se a gente está estudando. Porque, olha, toda aula eu estou deixando uma atividade, prazeres de casa. E ninguém faz, ninguém pergunta. Os prazeres de casa que eu deixo é justamente para na aula seguinte vocês estarem em dúvida. Até hoje, toda aula eu deixei um prazeres de casa, mas ninguém pergunta. E aí, assim, nem meu salário aumenta se eu reprovar vocês. Se eu ganhasse assim, cada aluno que eu reprovar ganhasse 10% de aumento, aí eu reprovar todo mundo. Na verdade, eu até tentei fazer esses prazeres de casa. Na verdade, eu até tentei fazer esses prazeres de casa, porque é muito complicado. Aí eu vou e deixo lá. Mas é justamente essa parte aí que eu preciso saber de você onde é que está a dificuldade, entendeu? Para a gente poder... Aí você diz, professor, eu não entendi nessa parte, eu não entendi nada. Aí eu faço de novo. Professor, a gente pode fazer assim, ir anotando as dificuldades, falando que não entendeu, como prosseguir a questão, e na próxima aula trazer para o senhor? É isso que eu quero, entende? Porque pois se prepare, professor, que eu vou trazer. Ótimo, ótimo. Porque, veja só, a dúvida de um pode ser a dúvida de outros, e a gente vai aprendendo desse jeito, entende? Quando a gente coloca, por exemplo, eu coloquei o prazer de casa, mesmo que você pegue para fazer, não entendi nada, ótimo, não entendeu nada, mas você já vai ajudar com as perguntas, entende? Até mesmo você dizer, antes da avaliação você poderia... Não, aí, essa ideia aí, essa é a ideia da educação básica, não tem como lista, não. O que tem são os exercícios do livro, vocês têm que fazer, eu já falei. Até antes do que a gente viu do capítulo, façam os exercícios e traga para a aula. Né? Em ensino superior não existe lista de exercícios, que isso é adestramento, tá? E nem existe revisão. Não existe você pegar o assunto todinho e jogar num dia só. Não existe revisão nem lista de exercícios. O que existe é você vir fazendo as atividades como a gente iniciou, lá do pré-cálculo, daqueles testes iniciais, para ir fazendo. Tá? Aí,
Deixou prazeres de casa, tentem fazer. Ah, não consegui nada. Pronto, traga aí as dúvidas, fala, entendeu? Olha, dessa parte aqui não entendi nada. Aí a gente vai fazer. Mas o que é que acontece? Eu deixo o prazeres de casa, vai para outra aula e ninguém fala nada, a gente vai enrolando o assunto. Entende? Aí é bom essa preocupação com vocês, porque aí, meu Deus do céu, monitoria... Ô, professor, vai dar certo. Não vai, com certeza, é o que eu mais quero. Entendeu? Eu quero ajudar... Está tudo desesperado aqui, na parte da oração mesmo. Não, se desesperem não. A gente precisa ter essa boa relação de troca. É, né? porque, professor, a gente ainda não está habituado, né, com o ensino superior. Aí é um monte de atividade, de trabalho, é muita exigência. E a gente está faltando correr doido. Mas isso é o ensino superior, bem-vindo. Isso é o ensino superior, que na verdade... Obrigado, professor. Não, justamente, aqui, como eu falo, eu estou para ajudar vocês e orientar, né? E aí, essa preocupação que eu tenho é justamente para que vocês não deixem acumulado, não se percam. Veja só, eu vou dar só um exemplo do meu caso. Professor, a gente está nessa situação na sua matéria e em geometria analítica. Pronto, então vamos fazer o seguinte, Clarice, olha só, deixa eu falar para vocês o meu exemplo. Eu sou de Recife, tá? Eu fiz o curso de matemática trabalhando durante o dia. Eu fiz a boa parte do curso, a aula era de manhã ou de tarde, eu corria do trabalho, vinha assistir a aula, mas depois eu tive que passar o curso para a noite. Então, eu trabalhava o dia todo, ia para a aula à noite. Aí vocês podem dizer, e como é que você arrumava esses 30 minutos para estudar que você está aconselhando a gente? Eu fazia, sabe como? Eu pegava o horário de almoço, né? Eu não estou no grupo de WhatsApp de vocês, Sidney? Eu acho que eu estou no grupo de vocês de WhatsApp. Então, vejam só... Tá sim, professor. Eu estou no grupo. Então, vejam só o que era que eu fazia. Eu tinha 1 hora de almoço. Nessa 1 hora de almoço, eu não gastava 1 hora para almoçar. Eu almoçava no máximo em meia hora, e nas outras meia hora que eu tinha, eu ia estudar até dentro do carro, onde eu tivesse, né? Lá no trabalho, eu chegava, pegava um catinho e ia estudar. E todo dia, eu digo isso porque é experiência própria. Todo dia, quando eu ia para a universidade à noite, eu tinha dúvida e perguntava para os professores. Isso aí era bom para mim, porque eu não acumulava o conteúdo. E aí, quando eu chegava... sério, na semana de prova... na semana de prova, eu tinha muito pouco para estudar. Por quê? Porque eu já vinha estudando o conteúdo. Praticamente, eu ajustava algumas coisas das dúvidas que eu tinha. E eu nunca fui reprovado em nenhuma disciplina. Entende? Então, assim, dificuldades a gente tem, mas a gente precisa entender e escutar quem tem mais experiência, né? Que isso eu já escutei de outro colega. Eu tinha um colega que só tirava 9, 10. Eu disse, cara, como é que você faz? Você trabalha com só um condenado e só tira 10. Aí ele me disse, rapaz, eu faço assim. Aí eu conversei com o professor. Praticamente só fiz o primeiro ano, ensino médio. Depois mudei de escola no ano seguinte, né? Ah, entendi. Aí, justamente, nesse caso, aí você tem que fazer exercício para a gente tirar dúvida. Então, quando eu perguntei a esse colega que só tirava 10, eu disse, rapaz, como é que você faz? Ele disse, cara, eu estudo todo dia, meia hora. É isso que eu estou dizendo para vocês. Essa história que eu estou contando para vocês já foi de um colega que ele foi o cara que foi laureado na turma. No final do curso, ele foi a maior média geral, foi mais de 9, quase 9,5 geral em matemática, no curso de matemática. Né? Eu não fui laureado, não, mas também fiquei com nota boa, nunca perdi uma disciplina e fui nesse ritmo. Então, o que é que vocês precisam fazer? Vocês precisam fazer um planejamento para todas as disciplinas no horário. Tá? Segunda-feira, aula não sei qual é a aula que vocês têm anterior, né? Anterior aqui, segunda-feira, tem uma aula A e aula de... Né? Eu preciso ter 30 minutos em qualquer horário do dia, ou à tarde ou à noite, né? À tarde ou à noite. Eu preciso ter 30 minutos para estudar, né? Entre a disciplina A, que eu não sei qual é, e cálculo. Né? Se todo dia eu fizer isso,
Mas tem que ser todo dia. Segunda-feira, aqui é segunda. Aí na terça a mesma coisa, na terça a mesma coisa, da quarta a mesma coisa, da quinta a mesma coisa, da sexta a mesma coisa. Tem a aula, a disciplina B e C, aí faz a mesma coisa tarde e noite. Tem que ser uma coisa todo dia. Aí quando for aqui, as dúvidas que eu tiver aqui, eu anoto, porque aí na quarta-feira, lá na aula de Ricardo, aqui em cálculo, eu vou tirar as dúvidas. Nem que seja uma pergunta simples. Ah, não, eu fiz, mas eu tive dificuldade nisso aqui, ou eu fiz desse outro jeito. Entende? Então, isso pode ajudar vocês nessa dinâmica. É natural. Não se preocupem também que vocês não são os primeiros que acontecem isso. Isso é extremamente natural para quem é calouro, para quem é aluno de primeiro período. Professor, Como eu já fui. Assim, meu caso é um pouco parecido com o de Nicolas, porque eu terminei o ensino médio em ano de pandemia. Aí foi um negócio assim, totalmente, sei lá, meio descontrolado, né? Eles passavam somente atividade e não tinha essas contas mais complexas, não tinha aula como está tendo agora por vídeo, era só atividade, então não tinha como ter explicação. Ainda estou um pouco perdida. Não, eu imagino. Então, assim, o que a gente tem que fazer, ó, não adianta a gente avançar muito e vocês não estarem acompanhando, entende? Esse curso de cálculo, a gente faz essa parte inicial de elementos de conceitos fundamentais, né, como a gente fez anteriormente, aqueles conceitos fundamentais da álgebra, de geometria, para entrar em funções, para depois, praticamente, a gente começar o curso de cálculo, porque o curso de cálculo começa em limite. Né? Limite e derivadas. Antigamente, isso há uns 5, 6 anos atrás, no cálculo 1, a gente ia até integral. Mas a gente professor percebeu, na UFESA, que não valeria a pena a gente ir até integral para os alunos não acompanharem e só aumentar o índice de reprovação. Então, é melhor que a gente faça um curso mais compassado, né? Assim, entre a gente e vocês, olha, como é que tá, pessoal? Fizeram os prazeres de casa? Quais são as dúvidas? Vamos avançar? Qual é a dúvida que vocês têm? Para a gente poder saber como é que a gente vai trabalhar. Do que a gente toma e jogar conteúdo, vocês, se estiverem acompanhando o problema de vocês, não vai adiantar isso. O curso não é para mim. Eu não vou fazer uma coisa aqui que eu encher conteúdo no quadro para vocês não estarem acompanhando, porque para mim não adianta, né? Adianta que a gente esteja nesse compasso. Fala, garoto. E na verdade, o prazer de um professor é ver a sua turma ela avançando, né? Ela sendo aprovada, né? Então, com certeza. É isso, né? Para um professor. Então, não adianta o professor pegar aqui e jogar o conteúdo todinho e o aluno que se vire aí não vai ter um retorno, né? Não, de jeito nenhum. O retorno do professor é esse, é ver a turma avançando, né? É isso que eu entendo, né? Com certeza, não tem sentido nenhum, sabe? Tem coisa muito gratificante, olha, o que acontece? Sidney, né? Sidney. Eu tenho estudantes, como eu falei para vocês daí de Angicos, que hoje em dia é professor na universidade, e foi aluno que tinha muita dificuldade. Aluno que tinha dificuldade, como vocês relatam, assim, entende? Ah, professor, tem dificuldade, não sei. Eu digo, vamos lá, o menino, acho que vocês são de Angicos, conhecem, é dos gêmeos. Rodolfo e... Como é o nome do outro menino, rapaz? Esqueci agora. São 2 gêmeos, que eles cantavam pagode na época, depois foram para forró, foram para não sei o quê. Como é? Rafael. Pronto, pois é. Tem um deles que é professor da universidade, que foi meu aluno, que tinha dificuldade. Depois veio comigo para o Instituto de Algebra, entendeu? Trabalhou comigo, aí foi para fazer a prova da universidade para professor, me pediu uma carta de indicação, eu indiquei. Depois foi para o mestrado, eu dei a carta também, apoiei, entendeu? Quando foi para fazer quando ele passou no mestrado, ele passou na UFRN e passou em Brasília. Aí ele perguntou a mim para onde que ia. Eu disse, se você tiver condições de se manter, vá para Brasília, que lá é uma universidade que tem muita... Não é que a UFRN não seja boa, mas em Brasília você aprende mandarim, você aprende tudo que você quiser, você aprende na UNB.
entendeu? Porque bom é um polo muito grande. Foi para lá, agora está em Juiz de Fora, em Minas Gerais. É professor da universidade. E tinha dificuldade, como vocês têm. Aí isso para a gente é gratificante, entendeu? Exatamente. Rodolfo, pois é. Dá aula em Minas Gerais. Pois converse com ele, Matheus. Pergunta a ele como é que é. Pergunta como é que foi Ricardo Braz para você. O que é que Ricardo Braz representa para você? Entendeu, Rodolfo? Pergunte. O que é que Ricardo Braz representa para você? É tanto que eu já falei com ele, eu até brinco, olha, você está me devendo, eu quero que você venha dar um relato seu, umas aulas de cálculo 1, para você falar para os colegas de vocês a dificuldade que tinha, mas é vontade. Professor, você poderia convidar ele até para uma videochamada, né, no Meet? Eu vou ver se eu pego o contato dele e chamo, porque isso incentiva vocês, entendeu? Ele foi um menino que teve humildade e chegou, professor, não estou entendendo. Então, vamos lá, como é que tem que fazer? Porque eu preciso saber a dificuldade de vocês para poder saber como eu vou ajudar, como eu vou orientar para estudar. Eu não fiz, eu não entendi. Sim, mas vamos lá, qual foi a parte que você não fez, qual foi a parte que não entendeu, para a gente avançar. Agora, é isso que eu falei, se vocês pegarem a parte de introdução de Stuart, do livro de Stuart, são esses exercícios que tem que fazer, de oração, simplificação, resolver expressões, né, calcular raízes de equações. Tudo isso são base para a gente avançar. Se vocês não souberem essa base, até a gente avançar não tem como. Vai ser só mais um número. E eu não queria que esse número fosse negativo. Eu quero que esses números sejam positivos. Aí vocês têm Rodolfo, como por exemplo. E tem outros, gente. Tem Jean-Michel. Jean-Michel foi ex-aluno meu. Tem um menino também muito bom. Eu esqueci o nome dele agora. Jean-Michel foi meu professor. Pois Jean-Michel foi meu aluno, cara. Excelente, Jean-Michel. Né? O próprio Ricardo, que é professor em Angicos, na escola, que é esposo de Daniele, foi meu aluno no curso de matemática, na UFESA. Tem outro que eu estou tentando lembrar o nome dele, que ele era de uma cidadezinha do Rio Grande do Norte, que eu não lembro agora. Um menino que não tinha condição quase nenhuma. Um menino que chegou na UFESA, ele disse, professor, se você não... Paulo Ricardo. Paulo Ricardo é excelente, Matheus, excelente. Foi meu aluno no curso de matemática. Eu tenho um ex-aluno, que eu não lembro o nome dele agora, mas ele disse, professor, se o senhor não me arrumar uma bolsa agora, eu estou indo voltando para a minha cidade, porque eu vou ficar aqui, não tenho condições de me manter. E eu arrumei uma bolsa para ele foi monitor de cálculo, trabalhou comigo no GeoGebra, publicou tanto artigo, que esse menino, essas horas extras que vocês tinham aí, ele tinha o triplo da quantidade de horas. Que eu nem lembro mais quanto hora. Por exemplo, se vocês precisam ter, sei lá, 200 horas, vou colocar um exemplo, ele tinha 600 e poucas horas de publicação de artigos. Entendeu? Paulo Ricardo é excelente. E outros da turma da época de Paulo Ricardo que fizeram matemática na UFESA foram meus estudantes. Então, assim, como o Sidney falou, a gente não tem interesse, nem motivação nenhuma para o professor estar reprovando o aluno. Não é, gente. Não é. A gente quer ver esses resultados. É isso aí que não tem preço para a gente. Quando a gente vê um Rodolfo da vida, vocês conhecem outros colegas mais avançados, é tudo para a gente. A motivação, né, professor? Com certeza, com certeza. Com certeza. Isso aí é o oxigênio da gente, sabe? Aí isso aí não tem preço. Você coisa boa, meu aluno está decolando. E eu tenho vários outros exemplos. Vários, assim. Gente, já são 11 anos de UFESA, né? E que, infelizmente, eu estou me despedindo, vocês sabem, né? O senhor vai deixar a UFESA, professor? Estou indo para a UFPE. Por quê? Redistribuição. Estou em processo de redistribuição. É o último período meu na UFESA. Você só vai ficar esse período com a gente? Professor, parece que o senhor está até emocionado. Ave Maria. Foram 11 anos, né? 11 anos de UFESA, eu fiz muita coisa. 11 anos? 11 anos? Caramba, parabéns. Eu cheguei na UFESA em 2009. A gente dava aula no Colégio Padre Félix. Parabéns pelo seu progresso, professor. Boa sorte, professor. Dando meus... Aí já... Professor, e assim, só para complementar aí o que o senhor estava dizendo, vai dar certo, aí a gente tá numa pegada boa, né? Mas, infelizmente, algumas matérias, como alguns falados aí, algumas pessoas falaram, né? A gente está tendo dificuldade, né?
Mas Sim. a gente vai conseguir colocar em dia aí e vai dar tudo certo. Se depender da nossa vontade, a gente vai, porque a gente está com vontade aí. E o que eu poderia dizer para vocês é o seguinte, é importante também vocês fazerem grupo de estudo, né? Porque, por exemplo, tem alguns estudantes e é mais inibido ou tímido para fazer a pergunta, aí o outro colega já faz, que isso também não era para existir. Tá? Vocês podem ficar bem à vontade de perguntar, porque a dúvida... Olha, professor, estou falando aqui no grupo, Fernando, vai nos deixar, já é? Pode isso não. Aí Guilherme falou, parabéns, professor, vai ser melhor para o senhor, né? Infelizmente, assim, porque eu vou estar mais perto da minha família e já era um convite que eu tinha recebido há mais tempo, né? Então, assim, já dei muito da minha contribuição também na UFES, é uma pena, eu fiz uma história, eu publiquei 2 livros, eu fundei o Instituto GeoGebra, eu tenho muitos estudantes que tiveram sucesso de acordo com o trabalho que a gente fez, sempre primando por vocês, por estudantes, sabe? Eu sempre lutei muito pelos meus estudantes, porque eu também fui estudante e eu sei a dificuldade que a gente tem, né, de toda essa dificuldade. E aí, assim, eu nunca fui não, vou sacanear meus alunos, vou reprovar. Não, a ideia não é essa. A minha ideia foi sempre me colocar no lugar do estudante. Entender a dificuldade. Por uma parte, professor, a gente está triste também, porque no ano que a gente entra na UFES, o senhor vai embora. É verdade, é verdade. E o senhor explica as coisas bem direitinho assim, tira dúvida. Ai, que pena. Isso é uma tribulação. Mas enfim, assim, agora tem, por exemplo, tem 2 estudantes que foram meus de cálculo no semestre passado, e eles estão comigo no grupo de pesquisa, no meu grupo de pesquisa, assim, independente de eu estar saindo da UFESA, eles também, eles estão na UFRN, são Arimatea e Beatriz. Eles foram... Professor, mas já tem uma data fixa, assim, para o senhor sair? Tipo, sei lá... eu vou ficar até o final do semestre. Vou terminar essa turma com vocês. Aí na última aula o senhor vai avisar para a gente, né, gente? Essa última aula com vocês. Não, mas é até novembro, né? Se não me engano. Eu fico até novembro. Porque, na verdade, assim, meu nome não está mais na UFESA, eu já estou no MEC. Então, de lá do MEC é que eles vão fazer a minha liberação para a UFPE. Mas, na verdade, eu já estou assim, saindo da UFESA para o MEC para poder ir para a UFPE. Mas eu fico até terminar essa disciplina com vocês. E aí, independente disso... Água comigo, hein? Não, agora hipocrisia. Oi? Independente disso, vocês podem contar comigo num grupo de pesquisa, como os meninos estão participando, ou alguma dúvida, coisa que vocês têm interesse. Última aula. Tá certo, Guilherme. De forma presencial, dava uma cervejada aí, né? Dava. Mas, gente, enfim, vocês... Então, vamos encerrar nossa aula por hoje aqui, né? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sugiro que vocês refaçam as atividades, revejam lá do início essa parte de revisão, anotem as dúvidas para a gente tirar na próxima aula, na quarta-feira. Tá ok? Tá bom, professor. Obrigada. Tá, obrigado. Fiquem com Deus. Professor. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, Tchau, professor. até a próxima aula. Um abraço para vocês. Matheus, Guilherme, Leane. Sim, professor. Aí lembra de postar as 2 aulas? Do dia 11 e a de hoje? Certo. Eu vou ver isso agora. Combinado.